transbordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda dor, seja o louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim, e dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será pra sempre é. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Obrigado, Deus. Oh, Pai, o que Tu faz das nossas vidas, Senhor, obra em Tuas mãos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, Teus filhos e filhas, servos e servas, Senhor, com amor, em primeiro lugar, Senhor, reconhecimento da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor, da Tua salvação, da Tua graça, ó Deus. E também, Senhor, em obediência à Tua palavra, ó Deus, colocam diante de Ti seus dízimos e ofertas, consagrando-os ao Senhor, ó Pai. Que Senhor esteja, Senhor, abençoando conforme a Tua palavra, Deus. Ó Senhor, a cada dia, Senhor, fazendo com que as necessidades sejam supridas, ó Pai. Eu digo as necessidades, Senhor, porque o Senhor sempre vai além delas. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Então que a cada dia, Senhor, o Teu povo veja, Pai, o Teu suprir nas suas vidas. E assim, Senhor, oferte na Tua presença com alegria e com amor, Pai. Também, Senhor, os dízimos e ofertas colocados diante do Teu altar, Senhor, nós consagramos diante de Ti, Senhor, para que sirvam de sustento a Tua obra neste lugar, Senhor, para que o Teu nome e a Tua palavra sejam proclamados, Senhor, a cada dia, ó Deus.
Ó Pai, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e já agradecemos, ó Deus, pelas tuas bênçãos, Senhor, pelo teu cuidado. E é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias em Lamentações. Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todos o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos pela tua palavra, mais uma vez lida. Senhor, fale conosco através dela. Usa-me conforme teu querer, segundo o teu Espírito, que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vimos em Lamentações, quando nós lemos o livro de Lamentações, nós vemos que nos dias de hoje, para a nossa sociedade, esse livro não deveria estar aí na Bíblia. Não é verdade? Porque a gente vê uma sociedade que cultua, por assim dizer, somente a vitória, ou somente aquilo que pode dar certo, somente a alegria, somente as coisas que não desagradam, digamos assim. Num certo sentido, não queremos, ou na nossa sociedade não queremos ver aquilo que é horrível, ou que nos dá tristeza. Queremos muito afastar de nós tudo e qualquer, toda e qualquer tristeza, ou tudo aquilo que possa nos lembrar da tristeza, ou que nos possa fazer então sofrer com a tristeza, sofrer com a dor, sofrer
Mas o fato é que somos seres humanos e que, já pelo fato de sermos seres humanos, somos seres que sofremos. Quando nós lemos o livro de Lamentações, é um livro que fala de fato sobre algo que aconteceu de muito terrível para com Israel na sua história, durante o cerco, então, aí, no caso, que completaria toda a nação de Israel, norte e sul, o cerco de Judá, Jerusalém, ali com Nabucodonosor, na verdade com Nabuzaradã, que era o seu chefe do exército, em 587, cercando Jerusalém e atacando e destruindo. E isso, o livro então de Lamentações é de fato um livro que, se a gente pensar nos dias, em nossos dias, colocando aí paralelo aos livros ou filmes de terror, né, tipo Stephen King, né, que é um camarada clássico dos filmes de terror, aí só da gente lembrar, né, aqueles que são mais novos, o filme Psicose, talvez você deve ter ouvido sobre ele, ou outros mas esse era o mais famoso, baseado em Stephen King. Nós vamos perceber que essas histórias de terror são assim, fichinha perto de Lamentações. Quando nós vemos então o autor aqui relatando sobre as coisas terríveis que aconteceram, onde os pais ou as mães, né, tiveram que se alimentar dos seus próprios filhos. Isso é algo que nos toca fortemente. Então, dentre outras coisas. E aí, então, por que, né? Então, se lamentar? Por que chorar? Ou, mais ainda, por que se lembrar, então, deste livro tão horripilante? Não é verdade? Por quê? O fato é que, quando lembramos daquilo que foi um sofrimento em nossas vidas, nós nos fortalecemos, digamos assim, porque nós nos rememoramos aquilo que se passou. E se há um fato na sua vida que de dor, de sofrimento, se há um fato recente, o lembrar dele e o falar sobre ele vai trazer um alívio à sua vida. E aí nós vemos então uma das funções que esse livro nos traz, no qual eles vão se lembrar e se lamentar, mas se lamentar diante do seu Deus. Quando nós lemos o capítulo 3 é o miolo, digamos assim, do livro de Lamentações, onde ele traz um lamento, e um lamento individual, um lamento pessoal do autor. Os demais capítulos 1 e 2, e 4 e 5 fazem referência àquilo que fora perdido em termos de cidade, em termos sociais, em termos políticos, em termos econômicos. Então, o livro traz, de fato, um cenário de enlutamento, de luto, onde então o autor está elaborando todas essas coisas, todos esses fatos acontecidos, todas essas perdas na sociedade, aquilo que foi perdido então fora dele e aquilo que foi perdido para ele enquanto pessoa. E assim nas nossas vidas,
não é verdade? Passamos por momentos de luto, passamos por momentos de perda sempre, sejam elas externas, sejam elas internas, ou seja, sejam coisas que nos deixaram, então, que nos deixaram com um sentimento de dor tamanho em nossas vidas. E aí, nós vamos ver então que o livro de Lamentações, ele traz uma proposta que abarca e deve abarcar as nossas vidas hoje. É saudável que você passe por um momento de luto, de perdas na sua vida. E aí, a proposta de Lamentações é de você se lamentar e chorar. Mas esse lamento e choro, ele vai colocar diante de Deus. Você deve colocá-lo diante de Deus. Claro que você se lamenta e chora diante de uma perda para as pessoas queridas, pessoas que estão próximas a você, mas você deve também chorar e se lamentar diante de Deus. Mas duas coisas são importantíssimas. A gente vê que ele nos mostra que quem chora e se lamenta e diante de Deus reconhece que precisa de Deus. Mas devemos entender que não podemos ficar no lamento, porque se ficarmos no lamento, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então nessa noite eu quero falar justamente para você colocar o seu lamento diante de Deus. Ponha o seu lamento diante de Deus, seja qual for a perda que você teve, seja ela pessoal, seja ela social, seja ela financeira, seja ela qual for. Claro que todas as perdas na nossa vida, em determinadas proporções, elas têm um sentimento, ou nos trazem um sentimento então de dor, nos trazem um sentimento de sofrimento. Sejam elas pequenas, sejam elas grandes, há um sentimento que envolve a perda. Então, o livro de Lamentações nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos clamar pela atenção de Deus. É isso que eles fizeram. O povo havia se distanciado de Deus. Os profetas estavam proclamando a mensagem, dizendo para o povo se retornar a Deus, porque Deus era bom e Deus viria ao socorro deles. Mas o povo não deu ouvidos aos profetas e então veio o juízo de Deus através dos babilônios. Então no capítulo 5, no verso 1, já no final do livro, o autor vai dizer: lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco, olha e vê a nossa desgraça. Há um lamento por aquilo que havia sido perdido durante todo o livro, mas era necessário que eles buscassem novamente a atenção de Deus para as suas vidas, porque o momento então que que eles abandonaram a Deus, deixaram a Deus de lado, Deus então permitiu que eles ficassem à própria sorte. Parece até um paradoxo, como um Deus tão bom pode permitir que haja um sofrimento para com os seus filhos, mas na verdade o que houve foi um afastamento do povo para com Deus, e aí Deus permitiu que houvesse então estes juízos sobre eles, já que eles se afastaram. E aí o autor aqui de Lamentações
E aí Jeremias, né, colocado Lamentações de Jeremias, ele vai orar ao Senhor. Essa é a atitude de chorar, de se lamentar, mas clamar, orar a Deus. Então, na sua vida, seja qual for a perda, seja o momento que for, seja ele coletivo, seja ele individual, clame ao Senhor, chame, busque pela sua atenção. Certamente Deus vai vir ao seu auxílio. Esse era o momento. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Em segundo lugar, nós vemos que o povo precisava reconhecer as suas faltas. Precisamos entender as nossas falhas. Quando entendemos ou achamos que não precisamos de Deus, esse é o risco para que nós nos afastemos do Senhor. O autor de Provérbios, ele vai dizer que a soberba precede a ruína. A soberba vem antes da ruína. E quando então ensoberbecemos o nosso coração e achamos que não existe Deus, ou que não há Deus, e que nós podemos dar conta por nós mesmos, isso é um passo para a nossa ruína. E foi isso que aconteceu com Israel. Mas diz o autor no capítulo 5, ainda no verso 16: a coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, porque temos pecado. A Bíblia também nos diz que Deus dá graça aos humildes. Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. E quem são os humildes? São aqueles que reconhecem que Deus existe, reconhecem a Deus como Deus, reconhecem o Senhor como Senhor. E para isso precisamos reconhecer que somos falhos. Mesmo que você diga, olha, poxa, eu não faço coisas terríveis, então eu não tenho pecados terríveis, mas só o momento de nos reconhecermos como humanos e falhos, muitas vezes, a nossa disposição é de humildade para com Deus. Então reconheça isso. E o autor está aqui dizendo, a coroa caiu da nossa cabeça. No popular, a casa caiu. A gente que se achava muito, a casa caiu. E quantas casas estão caindo aí que nós temos visto na nossa sociedade, inclusive, dentre os governantes. E aqui o livro está tratando de uma nação. Os profetas falavam por aqueles que eram os dirigentes da nação. O que estava acontecendo em Lamentações, o que aconteceu com Jerusalém, o que aconteceu com Judá, não atingiu tanto o campo. O campo não fora tão atingido, foram as cidades. Estava concentrado nas cidades. A corrupção havia acontecido nas cidades. E na cidade de Jerusalém, principalmente. Então devemos reconhecer, esse é o caminho para termos de Deus. Aí o seu amparo em nossas vidas. Reconheça as suas faltas. Em quarto, seguindo a este, reconheça a soberania eterna de Deus. Quando reconhecemos que há um Deus acima de nós e que nós somos imperfeitos e falhos, reconhecemos a soberania de Deus, que Deus é eterno, que Deus está acima de nós. Há um Deus.
E então vai dizer aqui o autor, no verso 19 do capítulo 5, Tu, Senhor, reinas para sempre, teu trono permanece de geração em geração. Interessante que este livro, o livro de Jeremias, ele é lido uma vez por ano, numa solenidade entre os judeus, justamente para eles se lembrarem que eles precisam estar sempre recorrendo ao Senhor, não se esquecerem. Então, não só é lembrado pelos judeus a saída do Egito, a opressão que tiveram lá no Egito, então a saída que eles tiveram e o cuidado de Deus no deserto, mas este momento também foi um segundo momento, se a gente pode se dizer, na história do povo, porque tiveram outros momentos em que os fizeram lembrar de que eles precisavam retornar para Deus. Esse foi o ano 587 antes de Cristo. Mas também na era cristã a gente vai ter ali no ano 70 a perseguição dos judeus. E depois nós vamos ter, já na nossa era, na verdade no século XX, na Segunda Guerra Mundial, a perseguição dos judeus através do nazismo com Hitler. Talvez nós não entendemos muitas vezes porque a comunidade judaica mais fundamentalista se fecha, justamente por tais acontecimentos na história e essa então incursão contra o seu povo. E o que isso tem a ver com a gente? Aí você pode perguntar. Você faz parte do povo de Deus em Cristo Jesus, o Messias, prometido ao seu povo, que veio e se tornou carne e habitou entre nós, habitou entre os discípulos que viram a sua glória, a glória como glória do unigênito do Pai, e transmitiram a boa nova de salvação a partir, então, depois da sua morte e ressurreição. E esta veio a nos alcançar hoje, veio alcançar a sua vida. Então, lembrar-se das coisas de Deus e do sofrimento do povo de Deus faz parte daqueles que fazem parte do povo de Deus. E você faz parte em Cristo Jesus se você é cristão. O Senhor Jesus venceu, amém. Glória a Deus. Você vai vencer também, amém. Glória a Deus. Jesus sofreu. Em alguns pontos do capítulo 3 que nós lemos aqui, nós parece até se aproximar de algumas falas ali do Novo Testamento, do sofrimento do Senhor Jesus. Precisamos reconhecer que o plano de Deus ele é maior do que os nossos planos humanos. E a soberania de Deus ele é maior do que os nossos planos, que são pequenos. É o próprio Jeremias que vai dizer isso. Os planos de Deus são maiores para com o seu povo. Você faz parte do seu povo. Amém? Então reconheça a soberania de Deus. Se você ainda não faz parte do povo de Deus, volte-se para Ele. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ore, clame a Ele. Se a sua dor tem sido profunda, clame a Deus. Ele virá em seu socorro. E diz a palavra, com o coração contrito, eu não desprezarei, diz o Senhor. Em quinto, peça restauração e renovo no Senhor.
Diz o verso 21, restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Não há só um lamento da dor sofrida, mas há uma esperança de restauração, porque Deus é um Deus que restaura a vida daqueles que o buscam. O profeta sabia disso, ele tinha experiência disso, o povo já tinha vivido isso por vezes. Deus é aquele que restaura a vida do seu povo, Deus é aquele que renova a vida do seu povo, renova as esperanças. Mas ele clama, restaura-nos para ti, restaura-nos para que voltemos para o Senhor. Faz me lembrar da parábola que Jesus conta do filho pródigo, em que o filho sai da casa do pai e o pai não tem muito o que fazer, e ele passa as suas agruras e ele diz, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele volta, numa condição humilde, dizendo, pai, olha, eu errei contra o Senhor, então o Senhor pode me colocar como um dos teus funcionários, dos teus empregados, que para mim está muito bom. E o pai vai dizer para ele, não, meu filho, você é meu filho, e você voltou. Então o pai acolhe ao seu filho e restaura a sua condição de filho, põe um anel no dedo, mata o animal cevado e faz uma festa. Quando você se volta para o Senhor, Ele vai renovar a tua vida, Ele vai fazer uma festa. Se você voltar, se voltar para Ele de todo o seu coração. E esta é a mensagem, tanto de Jeremias, do profeta Jeremias, como de Lamentações de Jeremias, para que o povo se volte, mas se volte para Deus de todo o seu coração. E nesse momento, nessa condição, eles se voltaram de fato. Porque o povo sabia que não haveria esperança senão em Deus, no seu Deus. Parecia que o Deus babilônio tinha vencido, né? Mas não. Inclusive, o autor de Lamentações, ele vai não só pedir para Deus renovar as suas esperanças, mas para Deus impor sobre os seus inimigos também o castigo pelo excesso que eles fizeram contra eles. No capítulo, então, 3, que nós lemos a primeira parte ali, nós vemos que naquele final ele vai dizer, olha, em quem eu posso ter esperança? Eu quero me lembrar daquele em quem eu posso ter esperança, porque parece que está tudo acabado. De fato, há momentos na nossa vida que temos um sentimento de que parece que tudo está acabado, mas você que está me ouvindo aí também, só parece que está acabado. Parecia para o autor de Lamentações. No capítulo 3, no verso 21, ele vai dizer, no verso 20, ele vai dizer, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Estou com a minha alma abatida, mas eu quero trazer para a minha memória o que me pode dar esperança. E eu pergunto para você nessa noite, o que você traz à sua memória que pode te dar esperança? Se neste mundo nada mais veio à sua memória que pudesse dar esperança a você, eu digo para você nessa noite, volte-se para Deus, porque é isso que
o profeta faz, era o único que vinha à memória dele, que podia lhe dar esperança. Por isso ele continua no verso 22 do capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, eu estou vivo, então você está vivo. Há esperança para você, porque Deus, o Senhor, é o Deus da vida. Por isso ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ou seja, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: Deus, ele impôs sobre nós, sim, um juízo como um pai que corrige os seus filhos. Foi duro, foi difícil, mas Deus, ele é bom, Deus é misericordioso, a sua natureza é essa. Deus é Senhor, ele age com justiça. Nós estamos vivos, então há esperança, nos voltemos para ele, volte-se para ele. E ele continua, a minha porção, ou seja, a minha herança é o Senhor, diz a minha alma. Por mais abatida que estivesse a sua alma, ele se lembra que o Senhor é aquele que acolhe o seu povo, que o acolheu. Portanto, esperarei nele. Espere no Senhor, confie nele, clame a ele, ore, fale com ele, diga o seu lamento. Amém? E aí ele continua no verso 25, justamente se referindo a Deus como o Tov, em hebraico, o bom. Deus é aquele que age com bondade, são atos de bondade. Não está falando de benignidade ou do ser benigno, porque Deus é benigno, mas Deus é aquele que age no concreto, com bondade para com os que o buscam. E aí ele vai dizer, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Aceite-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez haja esperança. E eu disse no início que o livro nos faz clamar, e ele diz para que clamemos e oremos e choremos diante do Senhor, mas há um momento então que não podemos ficar somente na lamentação, precisamos ouvir a voz de Deus. Se ficarmos somente no lamento, somente na lamentação, somente no choro, não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Então este é o momento de você ouvir a voz de Deus e em silêncio, coloque-se diante dele, se coloque com humildade diante da sua presença. E aqui no verso 30 faz uma referência ao livro de Mateus, quando Jesus fala para os seus discípulos, dê a face ao que o fere, farta-se de afronta. Parte-se de afronta. Humildade diante do Senhor. O Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não é aquele que tem prazer em ver o sofrimento. Pelo contrário, Ele quer a alegria. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, perverter ao homem no seu pleito. Não veria o Senhor vê as injustiças que acontecem neste mundo.
Portanto, verso 40, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Faça neste momento aquilo que o apóstolo Paulo ele falou para os coríntios, no momento de ceia, ensinando-os sobre a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e relembre do sofrimento de Jesus por nós. Talvez fazendo um paralelo aqui com o Novo Testamento e com o livro de Lamentações, ali com o apóstolo Paulo, o povo de Israel sofreu neste momento da história, mas buscou o Senhor, para que aqueles que estão hoje buscando ao Senhor se lembrassem de que o povo continuou vivo porque tiveram um remanescente fiel que ficou na sua presença e o buscou como Deus. Amém. Por isso o relembrar, o rememorar, isso devemos fazer nas nossas vidas. Isso muitas vezes muitas pessoas fazem. Quando alguns dizem, aqueles que na sua vida chegaram em determinadas posições e que foram com muitas lutas e crendo em Deus, e dizem, eu sei o que eu passei. É porque está se lembrando daquilo que passou. A gente deve se lembrar. Devemos nos lembrar para que venhamos a nos fortalecer no caminho à frente e buscarmos a Deus cada vez mais. Por isso ele diz, esquadrinhemos os nossos caminhos, coloquemos eles à prova e voltemos para o Senhor. Vamos dar uma analisada no que aconteceu, no que está acontecendo. Esse foi um momento para parar e pensar, e muitas vezes na nossa vida os momentos de perda são esses, justamente para pararmos e avaliarmos ou reavaliarmos os acontecimentos e o daqui para frente. Quais os rumos que eu vou tomar, qual é o caminho que eu vou tomar, para onde eu vou seguir. Siga o caminho que você for seguir, mas voltando-se para o Senhor, voltando o seu coração para Ele. Por isso no verso 41 ele diz, do capítulo 3, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. Levantemos, ele não diz primeiro as nossas mãos, levantemos os nossos corações. E aqui está justamente a mensagem de buscar Deus com o seu coração em primeiro lugar, antes de apenas gestos, de levantarmos as mãos. E ele vai dizer com humildade, nós prevaricamos e fomos rebeldes, e veio o juízo do Senhor sobre nós, e tu não nos perdoaste, cobriste-nos de ira e nos perseguistes, e sem piedade nos mataste. É o lamento. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração, como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca, sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Então parece até um paradoxo, porque ele coloca a sua confiança no Senhor, mas ele se lembra, Senhor, o Senhor foi duro, permitiu que tudo aconteça, mas eu não me canso de clamar a Ti, até que o Senhor atenda e veja lá do céu, porque eu sei que em Ti há salvação. Tu és um Deus de amor, o Senhor é um Deus da vida.
Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave. Os que sem motivo são os meus inimigos, para me destruírem. Lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Amém? Deus fala para você hoje, clame a Ele. Ele diz para você: não temas, eu sou contigo. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, as acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam, eu sou objeto da sua canção. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração e a tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirás e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. E aqui ele termina justamente o seu lamento aqui pessoal, dizendo que não só o Senhor restauraria a sua vida, mas que a vingança não partiria dele. É de Deus a vingança. Como diz a palavra do Senhor, minha é a vingança, diz o Senhor. Então, Deus cuida daqueles a quem lhe tem feito mal. Que eles se arrependam, porque o Senhor, teu desejo é que todos se voltem para ti. Então, nessa noite, volte-se para o Senhor. Se você não tem nenhum lamento, está tudo bem na sua vida, glória a Deus. Se está num momento feliz, mas se lembre que houveram momentos difíceis. Esses momentos são importantes para que você veja e reveja a tua vida e se coloque diante de Deus, buscando a Ele. Certamente o Senhor conduzirá a tua vida. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, clamando e buscando a Ti, Senhor. Ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração. Senhor, passamos por momentos de dificuldade, passamos por momentos de perdas. Ó Deus, individualmente, coletivamente, veja, Senhor, vês a vida do Teu povo, ó Deus, dos Teus servos e servas, Senhor, espalhados sobre a terra, ó Deus. E neste momento, aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que nos ouvem também, Pai, que estão fazendo esta oração comigo, ó Deus, que o Senhor esteja com os Teus olhos voltados para eles, ó Deus, que o clamor de cada vida aqui, Senhor, alcance-os com o Teu poder, ó Pai. Comece, Senhor, ó Deus, a alcançar as suas almas pelo Seu Espírito Santo, Senhor, a consolar, a confortar, ó Deus, ó Pai, que eles sintam e saibam que no Senhor está a esperança e o renovo, ó Deus, e Tu és bom, ó Pai. E este bom significa que Tu age com bondade. Então, ó Deus, na concretude da vida dos Teus servos, que eles vejam, Senhor, a partir deste momento, a partir desta oração, Senhor, as coisas que o Senhor fará nas suas vidas, e venham agradecer e reconhecer, ó Pai, e se voltar para Ti a cada dia. Sustenta, ó Deus, a dificuldade deste meu irmão, desta minha irmã, que sofreu esta terrível perda, ó Pai, quem está neste momento de luto na sua vida, ó Deus, restaura a sua vida, ó Pai, para que haja alegria. Isso, Senhor, ó Pai, não deve ser desprezado ou desvalorizado, pelo contrário, Senhor, ó Deus, que na Tua presença o Senhor reconhece aquele que se humilha diante de Ti, aquele, Senhor, que coloca o seu lamento diante
do Senhor. Então, Pai, venha ao encontro dessas vidas, de cada vida aqui presente, Pai, e restaura, Senhor, a alegria, restaura, ó Deus, aquilo que havia, que foi perdido, ó Pai, restaura numa novidade de vida, para que haja alegria, Senhor, renovada na vida dos teus filhos e filhas. É que eu te peço, e crendo, Senhor, no teu agir, eu já te agradeço, e é no nome santo do Senhor Jesus que eu oro nesta noite, ó Pai, e em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, você que nos ouviu nessa noite. Se volte para o Senhor, clame a Ele, chore na sua presença, mas saiba que Ele virá ao seu encontro. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.